Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa última aula da Lei Complementar Municipal número 2 para o seu concurso de Mogi das Cruzes. Pessoal, para quem ainda não sabe da novidade, para quem ainda eventualmente não viu, todos esses slides para ajudar a manutenção do canal. Eu estou vendendo por um valor único e exclusivo de R$ 10. O material é seu. Temos cerca de 320 slides pelo valor único de R$ 10. Tem adquirido o material tem me ajudado muito. Eu creio que na semana que vem, hoje é dia 7, eu creio que na semana que vem eu já vou estar mostrando para vocês uma mesa digitalizadora que eu adquiri para ajudar aqui no canal, porque quem acompanhou umas 2 aulas atrás viu a minha dificuldade em escrever no mouse. Então, graças a Deus, adquiri uma mesa digitalizadora, vem com a caneta, parece um mini tablet, tá? A mesa é muito bacana, graças a Deus, mais um investimento para o canal. Então, se você quer o material e também dar esse apoio aqui para o canal, eu peço que você coloque nos comentários, eu quero o material, desejo adquirir o material, porque eu vou estar encaminhando as informações para vocês. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu só tomar uma água, porque o calor, gente, que calor é esse? Mas graças a Deus por esse calor. Concordam comigo? Bom, vamos lá. Aula 7. Hoje nós vamos falar, então, do título 5, né? Nós somos do título 5 no capítulo 4, que vai tratar do afastamento preventivo. Mas também eu trouxe, para adicionar, eu trouxe questões. Bom, para mapas mentais, eu estou usando o livro de Direito Administrativo Facilitado da doutrinadora Ana Campos, mas, para quem não sabe, nós temos uma parceria com a editora Mizuno. Temos aqui o livro de Direito Administrativo que eu simplesmente amo, eu uso muito para fazer os meus materiais. Esse aqui é o da professora Tatiane Palhares, e eu estou esperando chegar um de improbidade administrativa, que eu adquiri na Black Friday, para também complementar as nossas aulas aqui no YouTube. Fechou? Pessoal, vamos então para o primeiro ponto muito importante dessa aula. Todo mundo já ouviu falar, ou quase todo mundo, ou se você nunca ouviu falar, não se sinta excluído, tá? Por isso, muita gente já ouviu falar do conhecido PAD. Muitas pessoas já ouviram falar. Mas o que significa o PAD? O PAD seria o processo administrativo disciplinar. Então, processo administrativo disciplinar. Mas aí você pode se perguntar, mas o que é esse PAD? Quando que esse PAD ele vai ser aplicado, por exemplo? O PAD, processo administrativo disciplinar, ele vai investigar um servidor público. E esse, então, por sua vez, ele vai responder pelas condutas inapropriadas ou ilegais, e que ainda pode ocorrer de ser demitido em certos casos, tá? Ou seja, no PAD, no processo administrativo disciplinar, você tem toda uma investigação, ou seja, se eu tenho investigação, eu tenho o quê? Ampla defesa. Só que você pode se perguntar a diferenciação de um processo administrativo e um processo judicial. Temos diferenças? Temos diferenças. Ou seja, todo processo administrativo e processo judicial, eles vão partir de um início. Concordam comigo? Se eu vou partir de um início, vai se dar início, então, a um tipo de processo. Se eu falo do processo administrativo, eu tenho ele de ofício, ou seja, a própria administração identifica e abre esse processo de ofício, um impulso oficial, tá? Seria ali uma oficialidade. Ou também
ele pode se dar início através de uma provocação. Ou seja, uma pessoa, alguém, vai provocar aquele processo administrativo, sem ser a própria administração. Só que no processo judicial já é um pouco diferente. Porque nenhum processo judicial você vai ter ali uma atuação de ofício. Ou seja, o judiciário ele vai esperar uma provocação, ou seja, o judiciário vai esperar que alguém procure para que venha se dar início a esse processo judicial. Ou seja, o judiciário ele é inerte. Ele só vai atuar mediante o quê? Provocação, como está aqui embaixo. Mediante provocação, o judiciário vai atuar. Já o processo administrativo, não. O processo administrativo, se eventualmente alguém não provocar, vai ter-se ali, ter-se-á a instauração de ofício, ok? Essa é a maior diferenciação do processo administrativo e processo judicial. Bom, alguns pontos importantes do PAD. O PAD ele é norteado pelo quê, gente? Pela busca da verdade real. Por quê? Porque a administração ela vai buscar saber o que realmente aconteceu. Ou seja, busca saber o que de fato ocorreu, o que de fato aconteceu. Por quê? Porque o interesse público é o norte dessa busca pela verdade. Porque se eu tenho o interesse público no centro da atuação da administração, então eu preciso saber, com base no interesse público, o que de fato aconteceu. Então, busca-se o interesse público nessa busca pela verdade. O processo administrativo ele é realizado por comissões disciplinares, ou seja, as comissões processantes. Na maioria, na maioria não, o foco principal, a imparcialidade possível. Por quê? Porque a comissão é um órgão estranho, ou seja, ele é um órgão distante do relacionamento entre funcionário e superior. Por quê? Porque se você fala, por exemplo, do processo judicial, você tem ali a figura do juiz, certo? E o juiz, ele precisa ser o quê? Imparcial. Então, você tem ali casos de impedimento, casos de suspeição, em que o juiz não vai poder atuar naquele caso. Já no processo administrativo, você já tem essas comissões processantes, que são órgãos estranhos, distantes da atuação direta, desse relacionamento direto entre o funcionário e seu superior. Terceiro ponto, o processo ele vai envolver também uma série de atos. Então, primeiro, você tem a instauração, tá, do PAD, você tem a instrução, você tem defesa, você tem relatório e você tem decisão. Se você for parar para analisar as particularidades com o processo judicial, você tem ali como que eu posso dizer, uma igualdade muito grande nesses pontos, tá? Bom, principais fases do processo. Opa, peraí, não mexe não no slide. Principais fases do processo administrativo disciplinar. Primeiro, a instauração é a publicação do ato que instituiu a comissão processante. Tá? Então, vai ter instauração. Eu até havia aqui pego um exemplo, mas acho que ficou no meu telefone. Segundo, vai ter o inquérito, ou seja, as etapas de instrução, defesa e relatório. É uma fase dessa investigação. Terceiro, você tem o julgamento, que é a cargo da autoridade competente após o parecer da comissão, essa comissão processante. Ok? Atenção! De acordo com a súmula 611 do STJ, cuidado com isso aqui, ó, é permitida a denúncia anônima. Por quê? Tinha-se um ponto delicado se
O PAD, se o processo administrativo disciplinar, se a instauração dele poderia se iniciar com uma denúncia anônima, tá? É permitido, de acordo com a STJ, no súmula editado em 2018, é permitida a instauração do processo com base em uma denúncia anônima. Porém, você precisa observar alguns pontos. Primeiro, devidamente motivado. E você tem que ter um amparo de uma investigação, uma sindicância. Você não vai simplesmente, não. Houve denúncia anônima, há o que por trás? Toda uma base para ser garantida a defesa para aquele funcionário, todo esse amparo. A diferença é que vai ser uma denúncia anônima, tá? Olha que interessante uma questão que caiu da VUNESP, 2021. Olha para você ver, procurador. O processo administrativo ele pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado? Certo, nós vimos aqui o quê? Que eu tenho duas formas em que pode se iniciar o processo administrativo: de ofício ou por provocação do interessado. E olha, que eu coloquei essa questão aqui depois que aquele material já estava pronto. Olha para vocês verem como que caiu. Bom, súmula 5, súmula vinculante 5 do STJ vai dizer que a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. Ou seja, a participação do advogado não é vedada nos processos. Porém, é facultativa. Cuidado com isso. Por quê? Porque a ausência de um defensor não enseja nenhuma nulidade processual. Então, a falta de uma defesa técnica para um advogado no PAD não vai ofender a Constituição. E isso caiu também uma questão de 2022. Conforme o entendimento do STF, a falta de defesa por um advogado no PAD não ofende a Constituição, desde que sejam o quê? Oportunizados à pessoa processada meios de se defender. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque dentro da instauração do PAD, você vai ter ali os meios para aquela pessoa poder se defender, tá? Isso vai ser assegurado. Aqui eu trouxe a título de conhecimento para vocês, tá? A Lei 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Ai, Rebeca, mas da Administração Pública Federal, como que fica esse caso? Não vamos discutir isso aqui agora, só queria que vocês lessem depois o artigo 2º, tá? Para você que vai adquirir ou já adquiriu o material, está? Mas para você que não adquiriu, eu vou fechar aqui para você, se você quiser bater um print, tá bom? Fica à vontade. Eu aguardo, não tem problema nenhum. Pronto? Pronto, tá? A título de conhecimento de vocês. Então, vamos voltar para a Lei Complementar 82? Vamos voltar. Por que eu passei pelo processo administrativo? Porque eu acho interessante esses pontos ficarem muito bem claros, tá? Eu quis colocar para vocês justamente por se tratar de um assunto muito recorrente, ok? E para vocês também irem adquirindo o quê? Conhecimento. Vamos lá, capítulo 4, do afastamento preventivo. A autoridade competente é qualquer pessoa? Não, é uma autoridade competente. Ela pode determinar o afastamento preventivo do servidor até 90 dias, para que este não venha influir na apuração da falta cometida. Ou seja, a autoridade competente, ela pode determinar um afastamento preventivo. Preventivo, não é definitivo, é preventivo. De 90 dias, para que ele não venha influir de nenhuma forma na apuração da falta que ele cometeu. Agora, findou os 90 dias, o afastamento ele pode ser prorrogado por igual prazo. Ou seja, o afastamento pode ser prorrogado por mais 90 dias, findo o qual cessarão todos os efeitos da suspensão preventiva, ainda que o processo não esteja concluído. Ou seja, por exemplo, Mévio está sendo ali, ai, gente, fugiu agora a palavra.
Ai, fugiu a palavra. Não é processado. Investigado. Está havendo uma investigação ali, de uma apuração, de uma falta cometida. Melhor usar apuração. Está sendo apurada uma falta por ele cometida. A autoridade competente determinou o afastamento preventivo dele de 90 dias. Beleza. Viu-se a necessidade, aqui é um afastamento de 90 dias, ok. O parágrafo 1º seria um ato discricionário. O afastamento ele pode ser prorrogado. Não é que é obrigatório, poderá ser prorrogado. A autoridade competente prorrogou por mais 90 dias. Ok. 90 mais 90 cessou. Não vai prorrogar por uma terceira vez. Acabou. Findou, acabou esses prazos. Cessa os efeitos da suspensão preventiva, mesmo que o processo não esteja concluído. Ah, mas findou, mas ainda o processo nem terminou. E se ele influir ainda na apuração? Acabou. O afastamento foi prorrogado. Você tem o afastamento de 90 dias. Foi prorrogado. Findou esse período, cessou os efeitos da suspensão. Mesmo que o processo ainda não esteja concluído. Já o parágrafo 2º diz que no caso de um alcance, uma malversação, uma espécie de má gestão do dinheiro público, o afastamento ele se prolongará até a decisão final do processo disciplinar. Ou seja, se eu estiver falando de um servidor que, enfim, administrou mal algo voltado para a finança, esse afastamento ele pode se prolongar até a decisão final do processo. Ok? Todos os casos, não. É quando eu estiver falando de malversação de dinheiro público. Ok? Ok. Vamos apagar aqui. 212. O servidor terá direito. Inciso 1. A contagem do tempo de serviço relativa ao período que foi afastado preventivamente. Ou seja, não liga, tá, gente, para minha cadeira aqui. Os 90 dias mais os 90 dias prorrogados, se do processo não resultar pena disciplinar ou esta se limitar a advertência ou repreensão. Ou seja, o servidor ele vai ter direito à contagem do tempo de serviço relativa ao período em que ele ficou afastado. Em todos os casos, não. No caso, se o PAD não resultar nenhuma pena disciplinar, ou se apenas eu tiver uma advertência ou uma repreensão. 2. A diferença de vencimento e a contagem do tempo de serviço corresponde ao período de afastamento excedente ao prazo de suspensão relativamente aplicado. Bom, aquele ponto era bem pequenininho, tá? Era bem curtinho. Deixa eu tomar mais uma água. E vamos resolver algumas questões, ok? Vamos lá. VUNESP, tudo VUNESP, tá? Se não me falha a memória, tudo VUNESP. Deixa eu ver aqui. Isso, tudo VUNESP. Primeira questão. Determinado servidor público concursado, no exercício de suas atividades e com mais de 5 anos de carreira, ele tem conhecimento de desvio de recursos públicos que ocorrem no seu setor de atuação, com a conivência de seu superior hierárquico. Ao denunciar o esquema, seu superior hierárquico determinou o quê? A abertura do processo administrativo, no qual foi determinada sua demissão. Em decisão judicial, conseguiu invalidá-la.
Considerando a Constituição, é correto afirmar que o servidor público será. O que eu tenho aqui? Uma forma de Opa! Você vendo errado, gente? Opa! O que eu tenho aqui? Uma forma de Opa! Imagina que aqui é um I, tá, gente? Provimento. Aqui nós estamos falando de uma forma de provimento. Ou seja, uma das formas que a pessoa ela vai reingressar na administração. Vamos recordar esses pontos? Eu tenho o provimento originário e eu tenho o provimento derivado, tá? Provimento originário, primeiro contato daquela pessoa na administração. Provimento derivado, segundo contato, ou seja, porque ele já passou por um primeiro contato, que foi a nomeação. Nesse caso aqui, eu estou falando do seguinte: o fulaninho, ele foi demitido, porém, em decisão judicial, ele conseguiu invalidar a demissão. Sendo assim, ele vai voltar à administração. Eu estou falando de, já descarga, ele será aposentado? Aposentado? Por que ele seria aposentado? Dispensado, se ele vai voltar? Promovido? Ele só está voltando. E aí? Fica entre A e B, compensado ou reintegrado? Reintegrado. Você vai ter uma reintegração do cargo que ele estava ocupando. A decisão judicial invalidou a demissão dele. Ele vai ser reintegrado à administração, tá? Outra questão da VUNESP desse ano também, ó, questão super recente. Deixa eu ver essa questão anterior. Todas as questões, ou quase todas as questões, são desse ano, tá? Ah, não, essa daqui, criação própria. Essas duas aqui, ó, 2023. Nos termos do texto constitucional, a avaliação especial de desempenho do servidor público em estágio probatório. Revisando estágio probatório. Gente, temos entendido que o artigo 41 da Constituição determinava que eram 2 anos para a estabilidade do servidor, porém agora nós temos quantos anos? 3 anos. E o STF já entendeu que se eu tenho 3 anos para garantir a estabilidade, e a garantia a estabilidade ela decorre do estágio probatório, quanto tempo que eu tenho de estágio probatório? 3 anos. Por quê? Porque a estabilidade ela decorre do estágio probatório. Só depois do estágio probatório é que se tem a estabilidade, que se é garantida a estabilidade. Letra A. Ela pode ser dispensada quando o servidor comprovar que está apto ao serviço público? Gente, em nenhum momento estágio probatório ele vai ser dispensado. Lembrando que empregado público, aqueles que são regidos pela CLT, você não tem estágio probatório, tá? B. Deve ser realizada pelo superior hierárquico do servidor? C. Deve ser feita semestralmente para que o servidor seja confirmado na carreira? D. Será também aplicado ao servidor ocupante de cargo em comissão? Ou letra E, é condição obrigatória para aquisição de estabilidade? Já respondemos, né? Antes de lermos a questão. É uma condição obrigatória para aquisição de estabilidade do servidor. Aí eu te pergunto, por que então o empregado público em comissão também, o cargo de comissão, você não tem a estabilidade? Porque você não tem estágio probatório. Por que você não tem estágio probatório? Porque, primeiro, comissão, livre nomeação e livre exoneração. Então, você não tem estabilidade garantida aos cargos em comissão. E os cargos de emprego público, você tem um contrato, você tem ali um regime
ser letícia, você não tem um regime estatutário, tá? Terceira questão. Nos moldes do artigo 141 da Lei Complementar 82, assinale a alternativa incorreta. São deveres do servidor. Letra A. Então, aqui, ó, você está procurando uma maçã podre no meio disso tudo aqui. Então, só tem um errado. Letra A. Observar as normas legais e regulamentares. E aí? B. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. E aí? Sentido, né? C. Cumprir as ordens superiores, inclusive quando ilegais. Essa aqui deu um pingo de dúvida. Letra D. Ser leal às instituições que servir. Ok. Tratar com humanidade as pessoas. Não vi nenhum erro. Onde está o erro? Segunda parte da letra C. Gente, quando as ordens elas forem ilegais, então obviamente você não vai ter cumprimento delas, tá? Questão certa ou errada. A representação contra a ilegalidade, omissão, abuso de poder, ela poderá ser encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao apresentado ampla defesa. Certo ou errado? Nós vimos há pouco, né, uma questão até parecida. Certinho, não tem nada de errado na questão. Última questão para fechar. A minha câmera está rosa, gente. Enquanto aqui do sol, deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho. Pronto, abriu um pouquinho. Gente, hoje, ó, agora está fazendo 30 graus. Está até razoável em relação a outros dias. Assinale a alternativa correta de acordo com o afastamento do servidor nos moldes da lei complementar. Então, aqui estou falando do afastamento do servidor. Letra A. A autoridade competente poderá determinar o afastamento preventivo do servidor até 60 dias para que este não venha influir a apuração da falta cometida? 90 dias. Eu não estou falando de 60 dias. Letra B. Fim do prazo de 90 dias, o afastamento preventivo do servidor, o afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão todos os efeitos da suspensão preventiva, ainda que o processo não esteja concluído. E aí? Vamos colocar uma interrogação. C. É vedado prolongar o afastamento até a decisão final? É vedado? Não, nós temos ali, né, os casos em que eu tenho uma malversação do dinheiro público, ok? Malversação, isso. Letra D. Todas as alternativas estão corretas? Não, porque A e a C estão incorretas. Ou seja, minha alternativa correta é a alternativa letra B, tá? Bom, pessoal, muito obrigada por vocês terem estado comigo aqui neste bloco da Lei 82. Fico muito feliz, só de eu saber a minha alegria, a minha felicidade por cada comentário. Gente, eu me emociono ao ler o comentário de vocês. Muito obrigada mesmo. E vamos na próxima aula começar a Lei 83. Ela é minúscula, são 32 artigos. É muito importante que você venha acompanhar todas as aulas. Provavelmente eu vou fazer um aulão dela, tá? Porque é uma lei que você vai ler e gravar. Essa é a realidade. Você lê e grava. Então, o que eu pensei em fazer? Fazer um aulão. Deve dar ali cerca de 1 hora e 20 no máximo. Mas é bom ter um aulão. Por quê? Porque essa lei é aquela lei que você pode assistir até lá, na véspera da sua prova. Tá? Então, uma quinta, uma sexta, é interessante você ver. Tá? Você assistir a aula. Ok? Bom, foi um prazer tê-los aqui. Continue, porque nós ainda temos acerco também da lei orgânica, que está imperdível. Tá bom? Fique com Deus. Um grande abraço e até as nossas outras aulas. Até mais. Tchau, tchau.